E aí eu ia fazer uma bariátrica pra perder 30 quilos em um ano e eu perdi 35 em 10 meses. Uau! Mudando. Eu acho que isso foi fundamental, inclusive, para que eu não fizesse grandes besteiras nesse caminho que muita gente acaba fazendo, porque acredita na ideia de um setup mágico, né, por exemplo. Eu lembro até hoje, eu estava trabalhando de casa, ele me ligou e falou: Mariana, vem aqui que eu preciso falar com você. Urgente. Achei que era um negócio da empresa, ele me chamou. Achei a pílula mágica. Você vai fazer T3. Eu topei o desafio pra provar que ele tava errado e agora eu tô aqui, teimosa. Bem-vindos de novo ao canal da Clear e hoje a gente está com mais uma entrevista com a nossa trader Mari Damasceno. Mari, conta pro pessoal onde que a gente tá. Hoje eu vou deixar vocês entrarem um pouquinho num pedacinho de mundo que pra mim é meu mundo inteiro, que é a minha casa. Minha rotina, meu dia a dia com as crianças e como que eu encaixo, porque todo mundo me pergunta, Laís, Mari, como que a gente faz todas essas coisas? Eu falo esse equilibrar de pratinhos que eu falo, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Um dia normal, um dia... Normal no interior, né, Mari? No interior, nós estamos aqui em Arujá, perto de São Paulo, mas a gente escolhe morar aqui pra ter uma qualidade de vida melhor, né? É isso, eu já tô quase me mudando pra cá também. Demorei 1h30, na verdade mais, pra chegar aqui, mas já tô apaixonada, Mari. Que lugar lindo. Já dá pra mudar pra cá. Bora, eu vou começar você vai a treinar operar. comigo. É isso, eu vou ser aluna dela, vou ficar aqui num quartinho da casa dela que tem, nessa casona toda. Vamos entrar então, Mari? Vamos lá, bora lá. Vou mostrar pra vocês. Nossa, Mari, que lindo esse lugar. Quanto tempo vocês estão morando aqui já? Uns 8 meses. 8 meses ainda. Que legal. E você faz tempo, né, que você opera no trade, assim? Sim, 5 anos, né? Eu morava numa casa, nesse período foram muitas mudanças, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Legal. Até chegar aqui, até decisão de mudar pra cá. Mas muito do que me faz buscar um espaço é aquela questão da qualidade de vida, né? Total. Falar um preço, óbvio, se pagar por isso, né? Mas a qualidade de vida, meus filhos estudam, dá pra ir a pé. Quantos filhos você tem? 2 filhos. Dois Tenho filhos. A Malu, de 10 anos, e o Davi, que vai fazer 8. Aí aqui na casa, então, fica você, o seu marido e os 2 filhos, Exatamente. É isso? Ah, legal, muito bacana. Exatamente. Minha turma do terror, entendeu? E aí o seu lugar de operar é lá em cima? Lá em cima. Aí ali em cima, então, é o seu continho de operação e você só opera abertura? Sim, pra mim só para abertura, mas quando eu tô fazendo a sala ao vivo da Clear, né, 2 vezes na semana, segunda e quarta, eu também tô por aqui fazendo isso. Então eu tenho esses 2 momentos, geralmente abertura. Vamos lá ver o mercado abrir, né? Vamos sim. Olha só o cantinho da Mari aqui de operação. Tô vendo que tem vários livros também, né, Mari? Tem. Qual que é a importância do trader também estudar antes de já começar a operar? Na verdade, essa parte pra mim foi a parte mais fácil do trade, porque eu gosto muito de ler. Eu sempre fui uma leitora muito voraz, né, Laís? Então, eu comecei pelos bons livros, né? E ontem, inclusive, nós estamos hoje numa quinta-feira, dia 20, eu tava fazendo a sala ao vivo da Clear e eu tava dando recomendações de um livro do Flávio Lemos, que eu acho que é o primeiro livro de análise técnica que eu li. Li de capa a capa, né, a gente fala. Eu acho que isso foi fundamental, inclusive, para que eu não fizesse grandes besteiras nesse caminho que muita gente acaba fazendo, porque acredita na ideia de um setup mágico, né, por exemplo, e eu acho que essa profundidade de ler livros, esse de análise técnica, mas também outros livros de mercado, foi o que me fez. Eu fiz isso antes de clicar pela primeira vez. Que bom que você deu esse conselho para os traders e agora a gente vai falar, né, da operação de abertura, então eu vou deixar a Mari explicar para vocês um pouquinho do que ela faz, o ritual dela, né, antes de começar a operar e pegar a abertura do mercado com a gente também. Eu costumo, para mim, pessoa física, operar sempre no horário de abertura. Por quê? Tem algumas questões que envolvem isso. Primeiro, a liberdade de tempo, uma vez que eu tenho outras atividades, empresa, ser mãe, que eu ainda acho que não vale, por exemplo, da empresa, acho que ainda não vale abrir mão. Então, eu estabeleci essa janela da abertura, onde eu opero apenas o índice, uma vez que, como analista, também eu dou recomendação nos outros ativos, então eu não posso operar os outros ativos. E aí, desde mais ou menos o meio do ano passado, eu opero só esse horário aí, essa primeira hora. Não necessariamente só fico acompanhando o mercado nesse horário, porque às vezes a operação alonga, mas nos primeiros 10, 15 minutos do dia eu já sei se eu vou ter uma entrada naquele dia ou não. E justamente por não fazer apenas o trade, eu tenho muita tranquilidade de dias que meu operacional não me dá entrada, a gente aguarda, espero o próximo. Também faço apenas uma operação no dia, então todo meu gerenciamento de risco é feito com base em uma operação. Eu vou calcular a quantidade de contratos que eu coloco pelo risco financeiro, meu alvo é sempre 2 vezes esse risco. Tenho alguns requisitos de condução desse trade
e ele dando stop, ele me pegando parcial, ele me dando gain. Fecho a plataforma, vou para as outras atividades do dia, volto no dia seguinte. Bom, por volta aí de 9h20, como eu comentei, geralmente quando esse trade stop, ele stopa rápido, sabe, Laís? Aí a vantagem é justamente que fecha a plataforma, gerencio algumas coisas, como eu tenho outras operações abertas de swing trade, eu dou uma gerenciada nessas operações e vou seguir para as outras atividades do dia. E o que aconteceu, Mari, que você tomou o stop? Volatilidade do mercado na abertura, né? Quando eu vim para esse trade de abertura, eu já sabia pelas estatísticas que eu tinha que eu assumo o risco de operar num tempo menor, num momento de mais volatilidade, para fazer uma operação mais rápida e ter essas operações mais vezes, mas ela cai a taxa de acerto. Como resolver isso? Compensando com o payoff. Então, quando o meu trade vai no alvo, ele vai no alvo muito maior do que quando ele stopa. E eu sei que eu tenho essa volatilidade, por isso meu stop é relativamente curto mesmo. Por quê? Porque o mercado estacionou, na verdade, né? Uhum. Eu comentei aqui, perto da abertura com vocês, de que nessa linha verdezinha aqui, dos 60 minutos, era onde idealmente eu gostaria de comprar, só que o mercado já abriu um pouquinho acima dela, né? Então, comprei mesmo assim, porque atendeu o mínimo do que eu falo, meus pré-requisitos, as minhas regras operacionais foram atendidas, e aí o mercado veio, me beliscou, mas segue lateralizado por hora. Também são dias ruins para mim. Entendi. Mas a gente não tem como saber que esses dias vão ser ruins antes deles serem, né? É verdade. Isso faz parte do operacional. Como gerenciar isso? Eu tenho sempre os registros de todas as operações aqui. Estava mostrando para o pessoal, onde eu acompanho os trades. Esse aqui vai virar um vermelhinho dessa planilha aqui. Sempre dá um gosto amargo? Dá. Mas, por exemplo, eu já tomei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stops seguidos. 8 dias seguidos estopando. Como que você fala, nossa, eu tô indo pro meu 9º dia seguido de operação e eu já tô com 8 vermelho, o que te faz continuar, assim, sem perder o psicológico, sabe? 2 coisas muito importantes, Laís, assim, fundamentais. Primeiro, eu conheço os números disso. Quando eu tava fazendo o teste disso, né, que a gente põe isso em planilha, eu já tinha tido uma sequência de 10. Então se eu chegar num ponto de 10 dias estopando de forma seguida, eu sei que eu tenho que parar para rever alguma coisa no operacional. Algum ciclo, alguma coisa muito fora da curva aconteceu, porque no histórico que eu tenho de mais ou menos 4 anos de mercado, não porque eu operei isso durante 4 anos, eu voltei no gráfico de 4 anos e fiz esse teste, então nenhuma vez isso aconteceu mais de 10 vezes, então até ali. E o segundo ponto é gerenciamento de risco. Eu comentei aquela hora quando eu falei assim, como que a gente gerencia risco? Separo o meu capital do trade, que no meu caso já nem é todo o meu capital, então no meu caso já é 10% do todo. Pensa o seguinte, se eu quebrar minha conta do trade, eu tô quebrando 10% do capital, porque eu tenho outros investimentos, eu tenho essas coisas. Então, isso é importante ter. Pega só essa parte, essa fatia do trade. Eu divido ela em 20 fatias, ou seja, eu posso estopar 20 vezes. Entendeu? Entendi, que legal! Então, assim, meu risco por dia, ele é igualzinho, todos os dias. Eu vou adicionar, por exemplo, eu não sei quantos pontos vai ser o meu stop até que o mercado comece a se mexer, ter o primeiro e o segundo candle do dia, isso no 2 minutos. Então, meu stop, a gente olha aqui, meu stop padrão, ele vai de 190, 315, 290, 360, 415, 295, 200... Depende da oscilação do próprio mercado. Então, eu não tenho uma quantidade fixa de contratos, eu tenho uma quantidade fixa financeira do stop. E aí eu vou adaptar a quantidade de contratos que eu utilizo. Então, às vezes eu vou entrar com 5 contratos, às vezes eu vou entrar com 10, às vezes eu vou entrar com 20. Isso quem me diz é o mercado. Mas o stop financeiro é igual, porque lembra, eu dividi em 20 fatias esse bolo. Se eu precisar comer... Se eu comer às 10, eu já sei que eu vou parar. Não é que eu vou parar o trade na minha vida. Eu vou parar e vou rever todos esses parâmetros. Nunca aconteceu. Mas o fato de eu saber o que fazer, eu sei a hora de apertar o botão vermelho, de para de fazer trade por hora, faz com que eu stopo hoje, segue a vida, vai fazer outras coisas. A gente tem outras fontes de renda, não só fora do mercado, mas mesmo no mercado. Quais são as suas fontes de renda? Hoje, eu tenho esse trabalho como trader, porque isso aqui é um trabalho, exige que a gente esteja ativamente fazendo alguma coisa, fazendo análises, né? Então não é uma renda passiva, é uma renda ativa.
Dentro dele eu faço day trade e swing trade, swing trade em commodities. Eu tenho uma renda do meu trabalho da empresa, eu sou empresária, então a gente trabalha com meu pai, a gente tem uma empresa de tecnologia, uma GovTech, né? A gente chama que é uma empresa de tecnologia que fornece soluções para governos. Então, nossos clientes são prefeituras. Dá licença, tá bom? Vou levar vocês lá para conhecer um pouquinho desse pedaço do meu dia. Tenho o trabalho como influencer, como analista, esse trabalho educacional. Hoje eu não tenho mais uma renda vinda de vender cursos, essas coisas, por uma questão de tempo, né? Fica difícil colocar essa caixinha. Então, o que eu hoje posso entregar de educacional está na sala da Clear, né? Eu estou lá toda segunda e quarta, das 14 às 17, no canal da Clear. Se fazendo essas no canal, né, Mari? Exatamente. Se você não é inscrito, que a Mari tá lá todos os dias com você. Gratuito, né? Falando de todas essas coisas, podendo acompanhar, mostrar a leitura de mercado pro pessoal, com foco nessa janela no BIT, porque eu não posso falar de índice, porque eu opero na minha conta real, então eu não posso fazer isso, tá? Entendi. Então são essas as fontes de renda. E aí, qual que é a beleza para mim? Eu sei que não é uma realidade para todo mundo, né? Esse meu trabalho da empresa, o que muitas vezes as pessoas têm, por exemplo, no CLT, ele paga meu custo de vida. E o que eu faço no mercado fica só pro mercado. Eu reinvisto. Por isso que hoje eu tenho essa estrutura de 90-10, né? Não foi sempre assim, tá? Então eu entendo que a gente tá falando de uma Mariana de hoje, né? Mas não foi sempre assim. Eu acho que a beleza do trade, muitas vezes eu me questionei, por que não ficar aumentando muito a mão? Tipo, vou operar só isso para só fazer trade e não ter mais que me preocupar com o trabalho. Primeiro, que me leva para outra atividade não é só a questão financeira. A empresa do meu pai, o negócio do meu pai. Na verdade, eu falo que a Sil, que é a empresa, é minha irmã mais nova. Eu vi nascer, né? A empresa tem 30 anos, né? Então eu vi meu pai começar do zero pro negócio que ele tem hoje, né? E pelo que você tá contando, tudo na sua vida foi muito longo prazo, né? Tanto a empresa quanto o day trade também, que você tá aí há 4 anos. E é isso que você falou. 4 anos atrás, você não tinha, né? Eu não tinha esse histórico, Exato. Porque por mais que quando eu fizesse um curso, por exemplo, quem foi o meu maior mentor nessa jornada, por exemplo, como o Scott, ele tinha isso dele. Só que ele... Avião. Então, quando eu comecei, o Scott, que foi um dos meus principais mentores nessa parte, que foi no meu momento de virada, não foi o único mentor, mas foi com ele que eu tive esse momento de virada, porque ele tinha muito mais tempo de mercado do que eu ali, ele tinha esses controles, só que sabe o que ele falava pra mim? Eu não vou te dar o meu, não é porque eu não acredito, porque você precisa fazer, você só vai acreditar, seu comportamento só vai executar aquilo que você fizer. E aí, depois da pandemia, a gente tinha um pouquinho de tempo, né? A gente não precisava sair tanto, né? Aí sobrava um pouquinho de tempo, né, Laís? Eu, aquela mãe, botava as crianças pra dormir, eu ia pra tela e eu coloquei pequenas metas. Eu falava, vou planilhar 100 trades, depois vou planilhar 500 trades. E aí eu fui continuando com o mercado até achar alguns trade systems que não são necessariamente esses que eu faço hoje de abertura. É o martelo apoiado em médias, que eu já falei bastante, o pessoal da sala eu falo bastante disso. E aí eu fui criando esse hábito de fazer esse controle, porque esse controle não só te dá essa segurança, como te faz observar coisas que você não perceberia. Eu te mostrei aqui na minha planilha que eu tenho 3 tipos de conduzir o trade, né? Entrada é igual, o stop é igual, quantidade de contrato é igual, mas você viu que o outro melhorou o resultado em 30%, 40% só porque eu mudei a forma de conduzir. Né? Então, assim, isso é dado, né? São os dados que vão te fazer ajudar a tomar essa decisão. E precisa ser longo prazo, porque se você não tem essa mentalidade de longo prazo, você toma um stop hoje e você fala, vou virar. Eu vou continuar acompanhando o mercado e eu não vou, entendeu? Não vou. Eu sei que eu vou voltar amanhã. Eu não olho para o que eu faço no dia. É igual treinar. Sim. Não adianta eu ir para academia e ficar 4 horas na academia levantando 100 quilos. É verdade. Isso não vai resolver. Na dieta, né? Ficar o dia inteiro sem comer hoje. E aí depois comer um dragão. Você não faz nada no final do mês. E assim, pra gente entender também, né? Você tomou o stop hoje, beleza, mas você tem uma média de meses positivos, assim? Sim, eu acho que o último mês que eu fechei negativo foi julho do ano passado. Do ano passado. Legal. Mas lembrando, eu não opero todos os dias, eu opero poucos. Aí eu tenho outros gerenciamentos. Quantos dias você opera na semana? 3 a 4, 5 nunca. Sempre tem um dia da semana que eu não vou operar. Eu já sei disso pela minha organização da semana, da rotina. Legal. Então, por exemplo, tem dia que eu vou pra XP.
Antigamente eu ia toda quinta-feira pra XP, então eu acabava nesses dias não operando. Né? Então já necessariamente não operava de quinta-feira. Agora eu não tô mais indo pra lá toda semana. Vou lá eventualmente, às vezes uma vez ou duas por mês, e não vou de manhã. Então vai depender da minha rotina. Essa semana, por exemplo, eu não operei terça-feira. E falando de rotina, assim, agora que você teve o stop, o que você faz no final do seu dia? Aí a gente segue para as próximas atividades do dia, né? Boa parte do meu outro trabalho, trabalho que as pessoas falam, você faz trade, mas você também trabalha? Sim, eu também trabalho. Boa parte, muitas vezes, eu sigo aqui, né? Porque parte desse trabalho eu faço em home office, mas eu vou mostrar pra vocês um pedacinho lá da empresa. Vamos lá comigo, vou mostrar pra vocês. Lá na empresa. Até porque tem uma história legal com a empresa. Foi por causa do trabalho que eu faço lá que meu pai descobriu o trade e foi meu pai que me fez fazer day trade. Olha, então vamos descobrir isso agora. Se ela tá perguntando se pode medicar ela. Isso é vida da mãe, tempo real, entendeu? Tipo, você tá aí, vou sair, opa, mensagem da escola. É sempre assim. Quer ver uma mãe ter um mini infarto? Olhar pro celular e ter ligação, mensagem da escola. Isso até é um ponto, Mari, que a gente sempre pergunta pros traders, porque a gente fala muito sobre os gains, né, e tal. Óbvio que é muito bom o dinheiro, mas o que o trade te proporciona além do dinheiro? Começa na mentalidade, Laís. Então, o trade me trouxe essa visão de liberdade, a noção de construção de longo prazo, e eu considero que eu estou nessa construção, fora todas as outras coisas, né? Essa construção de longo prazo, por exemplo, sempre foi um problema para mim. E nessa construção de longo prazo, né, Laís, a primeira eu aprendi ela com o meu corpo, porque quando eu comecei a fazer trade, eu não me considerava uma pessoa disciplinada. Eu tinha muitos problemas com peso, eu não fazia exercício físico e eu achava que o sedentarismo era uma questão minha. Mas eu também achava que ia ter alguma coisa que um dia, do dia pra noite, ia funcionar. E nessa coisa de querer funcionar do dia pra noite, uma dieta, alguma coisa mágica, eu cheguei a 105 quilos e ia fazer uma bariátrica. E aí foi quando eu comecei no trade que eu comecei a olhar para essa coisa do longo prazo e decidi, do mesmo jeito do trade de hoje, que eu falo, olha, um dia, cada dia um tijolinho, às vezes dá bom, às vezes não, mas a construção, eu comecei a me propor a fazer a mesma coisa com o dia a dia. E eu comecei a treinar. E aí eu ia fazer uma bariátrica para perder 30 quilos em um ano e eu perdi 35 em 10 meses. Uau! Mudando. Parabéns, nossa! Mudando esse estilo de vida. E isso foi uma coisa que o trade me trouxe. Por isso que eu falo que essa coisa do longo prazo é muito doido, parece que é simples. Então, às vezes assim, também, quem me vê hoje, lá no Instagram, eu posto que eu tô indo treinar, falar, mas o corpo dela não é uma pessoa fitness pra estar falando disso. Mas eu sei de onde eu saí. Total. Entendeu? A mesma coisa com o trade. Às vezes as pessoas querem ver uma boleta absurda, andando de carro importado, mas eu também sei de onde eu saí. Demais. Entendeu? Vem aqui, Laís, vou te apresentar. Opa, licença. Cheguei. Oi, Esse aqui é o senhor, meu pai. Prazer, tudo bem? Tudo certo, e você? Oi, Só gente, tudo bom? Vamos lá para a sala deles, que daí a gente... Vamos, obrigada, viu? E você falou que a empresa já tem 30 anos, mas você decidiu assumir há pouco tempo. O que te fez tomar essa decisão? Na verdade, nunca foi a ideia do meu pai, que o negócio crescesse como cresceu inicialmente. É aquilo, é o empresário que empreende por necessidade. Não que ele nunca quisesse, né? Mas era o trabalho que ele tinha. Eu fiz faculdade de Química, então minha ideia era completamente diferente. Mas quando eu terminei a faculdade, eu já comecei a trabalhar em consultoria na parte de gestão mesmo, de negócio. E quando foi em 2012, meu pai estava com a empresa começando a dar aqueles sinais de crescimento e ele falou, eu preciso de uma ajuda aqui na gestão. E a ideia, né, até então, era justamente vir para ajudar nessa gestão, porque ele tinha os sócios, tinha outras coisas, mas olhando para a área técnica, né, programação e tal. E aí eu vim cuidar da parte financeira, foi aí que eu comecei a olhar para investimentos, foi aí que eu comecei a cuidar dos investimentos dele. E como eu falava muito sobre isso com ele, um dia, né, uma pessoa que ele conhecia descobriu o trade e contou para ele. Ele falou, isso aqui é a cara da Mariana. Me chamou, eu lembro até hoje, eu estava trabalhando de casa, ele me ligou e falou, Mariana, vem aqui que eu preciso falar com você. Urgente. Achei que era um negócio da empresa, ele me chamou. E eu vim e ele falou, ó, achei a pílula mágica.
você vai fazer day trade. Eu já tinha ouvido falar sobre o day trade, eu via que o pessoal que fala de investimento fala que tudo dá errado. E eu topei o desafio, porque ele falou, não, eu pago o curso pra você, o curso que você escolher. Eu topei o desafio pra provar que ele tava errado. E agora eu tô aqui. Teimosa. Não, e você vê como que é a vida. Hoje eu tô aqui e não dá fazendo pra contar, isso. Exato, não dá pra contar a sua história também sem a empresa, né? Porque Exatamente. isso aqui te levou pro trade. Exatamente. E a ideia inicial era que eu operasse a conta dele, igual todo mundo faz aquelas ideias, né? Nossa, se com R$1.000 eu faço 1.000, aí você faz aquela conta louca. Mas eu pus o pé no chão e falei pra ele, não é possível que seja assim, porque senão seria fácil demais. E aí a gente foi construindo isso. Hoje não opero a conta dele, a gente entendeu que isso não é uma coisa viável, eu não me sinto confortável. Então todo aquele conforto que vocês viram, Mari, e aí, como que eu tomar um stop? Porque é o meu, eu sei o que eu tô fazendo e eu sei o que eu aguento e o que eu não aguento em termos de operacional. Só que a gente sabe que existem algumas soluções, mesmo em trade. Então hoje, o que eu fiz? Eu montei uma carteira de automação para a conta dele. Né? Então ele tem automações de trade ligada na conta dele. Inclusive estou difundindo aqui pra galera, entendeu? Para começar a colocar esse pezinho, porque ele é empresário, o negócio dele é a empresa. Vai ter um curso aqui dentro da empresa para os funcionários de day trade. Eu vou ensinar o pessoal. Mas eu acho que existe um perfil de pessoas que não tem tempo, mas que já entendem o que o trade pode fazer em termos de rentabilidade. Mas para passar por toda a curva e ter tempo de operar, as automações estão aí, tem muita coisa muito legal para fazer e que resolve esse problema. E as automações estão rodando na Clear agora, né? Então, se você agora já é cliente da Clear, acessa lá. E se você não é, a gente vai deixar um link aqui na descrição para você abrir conta e você vai ter acesso também a essas automações lá na plataforma. Exatamente, é exatamente esse o caminho que a gente fez com a conta dele. E aí, o próximo passo é, quem sabe, não construirmos alguma, né? Porque esse marketplace que tem na Clear tem cada vez mais gente com muito conhecimento de mercado construindo essas automações. Então isso aí é plano para Mariana aí, quem sabe para final de 2025 construir uma automação também. Maravilha. E eu vou mudar o assunto totalmente agora, que eu quero até mostrar um negócio aqui, ó, que tá na mesa do pai da Mari, tá dando para ver? É um convite de aniversário, né, Mari, da sua filha, que ela fez aniversário esses dias. E é uma coisa, Mari, que você tem um perfil muito interessante, que você consegue conciliar o empreendedorismo, o trade e a maternidade. Como que foi, assim, conciliar esses dois universos com a maternidade? E até hoje, o que você faz, assim, para conseguir ter todos esses pratinhos? Às vezes alguns caem, a gente precisa estar ok com isso. A gente precisa criar pratinhos resilientes o suficiente para que eles sobrevivam a eles caírem. Mas eu tenho um senso de prioridade muito grande. Então, por exemplo, botar meus filhos para dormir e acordar eles, começar e terminar o dia com eles é uma prioridade para mim. Poucas coisas fazem com que eu mude essa rotina. Eles já estão maiores, eles já entendem, então faz com que eu consiga conversar sobre isso com eles, né? Trabalhar em casa. Então mesmo quando eu estou trabalhando, eles sabem que eu tô ali. Eu tô a uma batida da porta de distância, então isso faz com que mesmo trabalhando, mesmo fazendo trade, mesmo fazendo sala ao vivo da Clear, eu estou presente ali. Eles não sentem que eu estou fora. E isso é uma coisa muito importante para mim. Porque a gente vem eu vim de uma época em que quando eu fui mãe, eu contei ali, acabou minha licença, eu preciso voltar, e parecia que eu tinha que fazer essas coisas de forma separada. Hoje em dia, não mais. E eu também aprendi muito sobre a mentalidade relacionada a dinheiro, e são coisas que hoje eu já tento passar para eles. Então foi muito legal, porque minha filha um dia desse chegou pra mim e falou assim, mãe, eu quero fazer uma lojinha. Eu brinquei e falei que ela vai fazer trade do brigadeiro. Porque a gente é trader, a gente nada mais a gente tá fazendo uma comercialização, compra e venda, só que a gente faz com ativos financeiros. Ela vai fazer isso com o brigadeiro ela ainda vai fazer, então não é só o trade em si, ela não tá só vendendo, mas algumas outras coisas que ela vai vender, cookies, eu comprei pronto, e aí a gente tava tendo até essa conversa esses dias, Laís. Que ela falou assim, nossa mãe, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, qual que é a ideia? Ela falou, eu vou comprar mais barato e vender mais caro. Eu falei, viu? Já é uma trader, é uma trader do cookies. Gente! Entendeu? Então, ela vai fazer isso. O que me chama a atenção é que ela falou pra mim que ela queria fazer isso para ganhar dinheiro. Ou seja, ela já entendeu que o trade é uma renda ativa, ou seja, você precisa trabalhar.
porque ela quer ser uma investigadora. Investigadora, é assim que ela te define? É assim que ela me define. Eu falei pra ela, mas investigadora, eu fui entender que ela tava se referindo a investidora. Investidora. Mas eu falei pra ela que não deixava de ser uma investigadora, você tá investigando boas oportunidades. É real. Que legal, Mari. E isso, assim, que você falou, né, do tempo pra ficar com a família, acho que muitas mulheres, né, procuram isso pra ficar mais próximo dos filhos e até os pais também, né? Você aconselha mulheres e mães que estão assistindo a gente a começar a estudar o trade, começar a olhar para esse mercado? Eu aconselho primeiro, porque mulheres têm um perfil que vale a pena ser explorado para isso, né? Não é que mulheres não sabem ser agressivas ou que mulheres sejam muito conservadoras, mas geralmente esse lado conservador da mulher, as mulheres acharem que isso não é para elas, muitas vezes relacionado a dinheiro, tem mais a ver com desconhecimento. Eu falo, todo mundo é conservador até entender. Não entende, fica muito difícil e não tomar acho que risco. também uma construção social, né? Que Isso, lá uma atrás construção, as né? mulheres nem podiam Achavam cuidar das que finanças não era. da família, né? Exatamente. Eu tive o privilégio, Thaís, que foi a criação que meu pai me deu, que eu pretendo passar para frente. A de que ele sempre me fez acreditar que eu era capaz de fazer o que eu quisesse. Tanto que quando ele me trouxe para o negócio foi para cuidar da área financeira. Eu nunca tive que... ele sempre me ensinou a ser forte e me ensinou a colocar, a garantir que eu seria ouvida. E você pensa, eu estou no mercado financeiro, que é uma área onde nós mulheres não somos nem 20%. Eu estou aqui na própria empresa, na estrutura de direção. Na estrutura de direção, são 4 diretores e eu. Né? Então, assim, eu estou acostumada a ser essa minoria. Mas eu nunca tive um problema com isso, porque essa autoconfiança foi uma coisa que meu pai sempre colocou em mim. Ele falou, você vai ser capaz de fazer o que você quiser. Desde que você pague o preço, lide com o processo. Isso aconteceu desde pequeno. Então eu nunca me senti com essa vulnerabilidade. Mas muitas mulheres têm dinheiro, não sei lidar com dinheiro, isso não é para mim. E muitas mães, principalmente, que acabam se vendo, tendo que escolher entre carreira e uma maternidade que elas querem viver, essa maternidade que eu falei de presença, o trade muitas vezes é a cola. Só não é rápido, né, Laís? Mas ele porque é uma coisa... Quantas mulheres incríveis eu conheço que esse mercado me apresentou que fazem exatamente por isso, para poder serem mães que elas querem ser. Então, assim, isso contribuiu muito na minha maternidade e eu acho que pode contribuir para muitas mulheres. Demais! E para finalizar a nossa entrevista, só dar uma dica também para quem está começando, em geral. Aprenda a aprender. Se tem uma coisa que você nunca vai parar de fazer nesse mercado, é aprender cada vez mais coisas. E day trade é uma operação que você abre e termina no mesmo dia. Só que o resultado é de longo prazo. Obrigada, Mari. Foi um prazer falar com você e conhecer um pouquinho mais a sua história. Obrigada.